pra gente um pouco como é que funciona. Eu sei que a Gerando Falcões já é a maior do Brasil. Eu sei que é uma ONG que tem muitas embaixo. Conta um pouquinho dessa estrutura pra gente. E como que vocês querem trabalhar a dignidade, que hoje é escasso, infelizmente, né? É um direito escasso. Olha que triste isso, né? Triste, sim. Principalmente na favela. Inclusive, é legal falar favela, a gente pode falar favela, porque muita gente fala comunidade. E vocês falam favela, assim, Sim. muito tranquilamente. O que eu devo falar, para começar por aí também? Pode falar favela. Comunidade, muitas vezes, é uma forma mais romântica da gente falar. E quando a gente romantiza, a gente trata menos também, né? Sim. E talvez em alguns lugares sejam mais comunidade. Alguns territórios, quando a gente entra, são favelas. Não existe uma comunidade ali, na palavra propriamente dita, né? Então, a gente fala favela, sim, sem nenhum problema. A gente fala que a favela é uma grande startup, na verdade, né? A favela que fabricou a Anitta, o carnaval, a feijoada. Então, a favela tem muito valor. Então, acho que hoje, até respondendo a tua pergunta para falar mais da Gerando, da estrutura, né? Isso. É uma empresa gigante. Gigante. É isso aí que a gente quer falar. É isso. A Gerando Falcões, ela é um ecossistema de desenvolvimento social. É assim que a gente se descreve, né? Então, nosso objetivo é colocar a pobreza da favela no museu através da nossa rede Gerando Falcões, que é como a gente sempre fala. Então, a gente é esse ecossistema que diariamente luta pelo desenvolvimento social em vários territórios do Brasil. Então, a gente já está hoje em 23 estados. E aí, como que a gente está em 23 estados, Isso. né? E aí, eu acho que é legal falar um pouco da história da Gerando Falcões. A Gerando surgiu há 11 anos, então temos 11 anos, surgiu em Poá, no extremo leste aqui de São Paulo. Ela surgiu pela vontade do Edu e dos cofundadores, né? O Edu, o Lê Maestro, a Maiara e a Amanda, os 4 fundadores da Gerando Falcões, que estão juntos aí, trabalhamos juntos todos os dias. E surgiu lá atrás com o objetivo de como a gente consegue inspirar jovens em territórios de vulnerabilidade. Como a gente consegue mudar a história dessas pessoas. E a gente começou atuando em palestras em escolas públicas. Então, com palestras do Edu em escolas públicas, falando com jovens, para instigar, para inspirar, para falar que especialmente não importa de onde eles vieram e se para onde eles vão, que é uma frase que a gente usa muito da Dona Gorete, que é a mãe do Edu. Então, ela sempre falava isso para ele, que nunca importava de onde ele vinha, mas sim para onde ele ia. E o Edu era morador de favela? O Edu nasceu num barraco em Guarulhos. Então, ele tinha muito isso, porque ele foi muito impulsionado pela Dona Gorete. E aí, junto com essas outras 3 pessoas maravilhosas que entraram nessa loucura com ele lá atrás, eles fundaram a Gerando Falcões. Então, a Gerando Falcões tem 11 anos hoje. E a gente começou como um polo cultural e de esportes, que é como muitas ONGs nossas trabalham hoje, tá? Então, a gente começou como um polo cultural e esportivo lá em Poá. Hoje, a gente tem 2 unidades que são próprias, né? Que são polos nossos da Gerando Falcões, que é 3, na verdade, né? Poá, Ferraz e Suzano, que ficam ali no extremo leste. E quando a Gerando Falcões surgiu nesse formato de atuar com oficinas de cultura e de esporte. Porque quando você transforma, quando você impacta a vida de um jovem, dá direito a ele à cultura, dá a oportunidade dele fazer um esporte, você muda também uma família. E a gente acredita muito nisso. E foi a partir daí que a Gerando Falcões surgiu. Nesse formato de desenvolver e transformar vidas ali na região mais leste de São Paulo. Só que os anos foram passando, a gente também impactando cada vez mais crianças, cada vez mais jovens, cada vez mais famílias. Mas a Gerando começou a perceber que poderia fazer muito mais. Um grande divisor de águas assim, para a Gerando Falcões foi o apoio do Jorge Paulo Lema. Foi uma das primeiras pessoas que realmente acreditaram na Gerando Falcões e no poder que ela tem e teria de ir muito além, que é um pouco de onde a gente está hoje. Assim. Então, lá atrás, a gente começou um processo de como que eu vou além da região ali de Poá, por exemplo. Como que eu consigo impactar ainda mais, transformar ainda mais vidas? Então, foi desse cenário que a gente começou a mudar a nossa atuação. Sair a atuação no formato de polo cultural e esportivo e de qualificação profissional também, e ir para um lugar de rede. Então, a gente começou a montar o que a gente chama até hoje, né, da nossa rede Gerando Falcões. Então, a gente é formado por uma rede de líderes. Hoje, somos 1.300 líderes sociais ao redor do Brasil. Então, quem é esse líder social, né? Então, o líder social é aquela pessoa
que está lá num território em vulnerabilidade e que ele tem um projeto social ou pensa em ter um projeto social. E esse líder, ele se inscreve no nosso edital, o edital da Gerando Falcões, da Falcons, que é a nossa universidade da favela para a favela. Então, é uma universidade que forma líderes sociais. Então, em torno de um semestre, mais ou menos, de 4 a 6 meses, os líderes sociais que passam por esse processo da Falcons, eles se formam e aí em diversos temas, em temas que a gente acredita que vão fazer com que esse líder atue com mais potência naquele território. Então, ele aprende a como captar mais recursos, ele aprende como fazer uma gestão financeira, como gerenciar melhor sua equipe, como ele consegue atuar mais com o poder público, como ele consegue tirar um CNPJ, que às vezes muitos não têm. Então, a gente passa por um processo bem robusto de formação na Falcons, que é a nossa universidade, para que aquele líder social se forme e continue executando o seu trabalho na ponta. E o na ponta são nesses territórios em vulnerabilidade, seja uma favela, seja um assentamento, seja uma região periférica. Então, são 1.300 líderes. Cada líder atua entre 4 e 6 favelas, o que nos faz estar em cerca de 40% já das favelas do Brasil. Então, a gente já está em mais de 6 mil favelas do Brasil. Mas nós temos muitas, né? Temos 14 mil favelas. E se a gente não fizer nada, esse número só cresce. Só cresce. E foi o que aconteceu, né? O número cresceu muito. E durante a pandemia, a gente teve um papel fundamental na pandemia. A gente teve a campanha Corona no Paredão, que movimentou milhões e milhões e alimentamos muitas famílias no Brasil. E também foi um período onde a gente cresceu bastante, como Gerando Falcões, no período de pandemia. E estamos crescendo a cada semestre, né? A cada semestre a gente cresce mais, porque a gente entende que são muitas favelas, que o problema é urgente, que a gente tem um sonho, uma missão imensa para cumprir. E eu diria que mais que uma missão, é um legado que a gente pretende deixar para o país, um legado de transformação social. Então, hoje os nossos líderes sociais atuam em rede. A gente tem 2 formatos de líderes sociais. A gente tem os líderes que a gente chama de fellows, que são os líderes da rede, e a gente tem os líderes acelerados, que é um grupo menor de líderes sociais que recebem um aporte mensal para que consigam atuar melhor, né, com mais força dentro da sua organização. Então, a gente é formado por essa rede de líderes, parte deles são líderes fellows, parte deles são líderes acelerados e, né, todos eles atuando aí todos os dias no combate à pobreza em seus territórios. E aí, eu acho que é importante falar, além de falar da nossa rede de líderes, né, que é o que faz a gente crescer e através da liderança social que a gente atua nos territórios em vulnerabilidade, é muito importante falar do Favela 3D, que 3D vem de digna, digital e desenvolvida. Então, esse é o nosso grande sonho. E o Favela 3D é o nosso grande projeto e é o que a gente mais acredita que vai transformar o Brasil. Esse vai ser o nosso maior legado. Então, o Favela 3D é um programa que... digna, digital e desenvolvida. É o que a gente espera para a favela no futuro, assim. E o Favela 3D é um programa que a gente desenvolveu com parceiros. E ele atua... Hoje a gente tem esse programa em 4 favelas do Brasil. E a gente atua a atuação desse programa nos territórios é através de uma mandala de impacto social. Então, ao longo do nosso aprendizado e do nosso tempo, a gente começou a ver que era muito importante o trabalho que a gente tinha, por exemplo, de fazer oficinas de esporte, de cultura, que é o que a gente faz até hoje em Poá, inclusive, um trabalho lindo do nosso time. Mas a gente podia fazer muito mais. Foi como começou a rede, que eu acabei de falar, mas o muito mais também passou a ser uma mudança no formato de atuação. Então, a gente começou a complementar em como a gente atua. Então, a gente atuava em polos culturais. Depois a gente começou a atuar em rede, suportando o desenvolvimento desses líderes sociais. E agora o nosso projeto mais recente é o Favela 3D, que basicamente é um programa que tem como objetivo realmente tirar a favela daquela situação de não ter uma dignidade. Esse, sim, é um legado que a gente vai deixar para o país. Então, tem 4 favelas rodando nesse piloto de transformação social através do programa Favela 3D. Então, são as 4. A que está mais avançada é São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, a Favela Marte. A gente tem Invejel do Lago, Maceió, um outro projeto rodando, Morro da Providência, no Rio de Janeiro, e Ferraz de Vasconcelos, também aqui, região leste de São Paulo. Entendi. Então, nessas 4, a gente tem pilotado essa solução do Favela 3D. E como que é essa solução? A solução ela é uma mandala de impacto social.
Dentro dessa mandala existem 8 pétalas. Aí eu vou citar algumas para todo mundo entender melhor. É uma mandala que ela é integrada e são várias soluções que vão fazer com que em um X espaço de tempo aquela favela saia dessa situação. Porque não é só dinheiro, né? Até porque se fosse só geração de renda, com vários programas já de governo que a gente já teve ao longo do Brasil, talvez a gente já tivesse resolvido, né? É verdade. Então, a solução, a pobreza, a gente fala muito que ela é multidimensional. Então, não é só uma questão financeira. Vou te dar aqui X reais mês e aí você vai sair dessa situação. Tá. Então, como ela é multidimensional, ela precisa de uma mandala de impacto social que também tem uma atuação, uma multiatuação, né? E não uma atuação só em uma frente. Então, a gente tem as 8 pétalas, algumas delas aí super importantes, né? A gente tem a pétala de habitação, de urbanismo social, de educação, de acesso à saúde, de autonomia da mulher, geração de renda. Então, essas pétalas caminham juntas, cada uma na sua frente de atuação, mas caminham juntas num planejamento, num cronograma, para que aquilo ali aconteça num espaço de tempo e a gente consiga tirar, né, mudar, transformar a situação daquela favela. Não é tirar a favela desse lugar. Aquela favela vai continuar ali, mas ela vai existir de uma forma muito diferente. E o mais bonito, assim, do Favela 3D, que eu vejo como algo único, que a gente não vê em muitos programas, é que ele é feito com a favela. Não é somente para a favela, né? Eu vou pensar uma coisa muito legal aqui da minha cabeça, vou chegar lá num território e vou fazer. Não, a gente faz sempre com a favela. Com as pessoas. É um projeto que a gente participa e constrói junto com os moradores que estão ali. Então, um exemplo que eu acho que é muito bonito, assim, em Ferraz de Vasconcelos, o nome da favela que a gente atua hoje era Favela Boca do Sapo. Que por si só já é um nome... Negativo, né? Negativo, né? Você imagina. Remete a coisas negativas. Você vai para uma entrevista de emprego, aí você fala, não, eu moro ali em Ferraz, ali, na favela Boca do Sapo. Então, por si só, você já sai com um passinho atrás, assim. Tá. Então, hoje a favela que era Boca do Sapo se chama Favela dos Sonhos. Ah, que lindo. Fica em Ferraz de Vasconcelos e ela foi rebatizada pelos próprios moradores. Lindo, é. Então, era um lugar, por exemplo, que Uber não ia. Agora o Uber chega. Então, são passos como esses que fazem toda a diferença para a transformação social no final. Nossa. Então, o Favela 3D tem todo... Para ele acontecer, um dos pontos mágicos, né, e tão lindos de Favela 3D é esse, que a gente cocria e faz junto e com as pessoas e para elas. E um outro processo que é muito importante é que cada projeto é único. A gente tem as pétalas, as 8 pétalas, o modelo é semelhante, mas existe um diagnóstico prévio. Então, existe um diagnóstico de como é aquela favela. Então, por exemplo, existem favelas que eu tenho mais crianças. Existem favelas que eu tenho que é mais morro, outras que são mais planas. Existem favelas em que um percentual maior das pessoas estão empregadas, outras em que o percentual de pessoas empregadas é menor, e isso impacta diretamente em geração de renda. Então, todo esse processo em si é também muito valioso, porque você faz um diagnóstico para entender como que vai ser o Favela 3D na Favela dos Sonhos. Como vai ser o Favela 3D na Favela Marte, que é lá em São José do Rio Preto? E não a solução pronta que eu falo, ó, por favor, execute aqui isso aqui que está feito. Então, a gente cocria junto, com a participação das pessoas, com a discussão do que é prioridade, do que não é. E é um processo realmente muito participativo, assim. É no nível que as crianças escolhem a cor do parquinho mesmo. Ah, que legal. Então, é azul, então a gente vai pintar de azul. Então, em cada uma existe muito a participação. A gente acredita que é só assim que a gente vai conseguir transformar. E também é um processo que é feito um diagnóstico e a gente acompanha todos os dados desse processo ao longo do tempo. Então, Gerando Falcões, a gente tem uma cultura de meta e resultado muito forte. E isso também norteia muito todo o processo de construção e de execução do Favela 3D naquele território específico, né? Sim, então, entendi. Isso é muito importante. Nosso plano, que aí tem muito a ver com nossa missão, é chegar em 1000 favelas 3Ds em 10 anos. Então, super desafio.